Senhor, esse menino viveu comigo no orfanato. A voz da faxineira rasgou o silêncio como uma sirene em meio à calmaria. O balde tombou. A água se espalhou pelo chão de mármore. E por um segundo, a mansão inteira pareceu prender a respiração. Arthur Menezes ficou imóvel. O olhar dele, antes distraído, grudou no retrato à sua frente. O menino pintado no quadro tinha o mesmo olhar do irmão desaparecido há 30 anos. Mas ainda não chegamos a esse momento. Antes dessa frase ecoar, a casa já guardava um tipo de tristeza que se podia sentir na pele. O tipo de vazio que o luxo não preenche. Ali, até o ar parecia pesado demais para ser respirado. Era uma tarde de terça-feira, mas o relógio soava como se fosse sempre domingo. O mesmo horário, o mesmo silêncio, a mesma falta. Arthur Menezes vivia assim. Herdeiro de uma fortuna em empreendimentos, um homem acostumado a decisões, cifras e contratos, e a fugir de tudo que não pudesse ser resolvido com uma assinatura. Naquela casa de vidro e granito, tudo brilhava, menos os olhos dele. Não havia risadas, não havia cheiro de café, não havia ruído de vida. Apenas o tic-tac do relógio e o rangido discreto do piano coberto de poeira. O piano era o único objeto que ele jamais mandara restaurar. Ficava no canto da sala, como um túmulo elegante de um tempo que já não voltava. Em cima dele, um retrato emoldurado. Um menino de 4 anos com o sorriso mais aberto que o mundo já viu. Lucas, o irmão que ele perdera num sequestro há mais de 3 décadas. A lembrança do menino era a única coisa que Arthur deixava fora de ordem. Às vezes, ele se aproximava do piano em silêncio, passando o dedo pela madeira fria. Fazia isso devagar, quase com medo. Não por superstição, mas porque sabia que, se abrisse aquela tampa, ouviria as notas da mãe tocando Chopin, e a promessa que ele fez a si mesmo ainda criança voltaria a doer. Um dia, eu trago meu irmão de volta. Mas o tempo é cruel com as promessas antigas. Ele se torna o som de um relógio caro num corredor vazio. Clara notava tudo isso. Nova na mansão, vinda do interior, falava pouco. Mas os olhos dela, olhos de quem aprendeu cedo a reconhecer a dor, viam o que os outros não viam. Percebia que Arthur não olhava pessoas, olhava fantasmas. Que cada retrato na parede parecia um espelho maldito do passado. Naquela tarde, ela varria o corredor principal. O som do pano úmido misturava-se ao eco dos passos do patrão. Arthur parou diante de um novo quadro, um retrato antigo que comprara num leilão, atraído por algo que não soube explicar. O menino da pintura parecia sorrir apenas para ele. Mesmo olhar, mesmo corte de cabelo, mesmo ar sereno. Clara aproximou-se para limpar o vidro e o sangue sumiu do rosto dela. O pano escapou das mãos. O balde tombou, a água correu. E foi aí que o silêncio se quebrou. Senhor, esse menino viveu comigo no orfanato. O corredor inteiro pareceu mudar de temperatura. Arthur piscou, como se o mundo tivesse girado. E pela primeira vez em 30 anos, o passado encontrou uma forma de se fazer ouvir. O som da água escorrendo pelo mármore parecia o único movimento possível naquele instante. Arthur não entendeu de imediato o que ouvira. A frase ecoava dentro dele, atravessando o ar como um sussurro antigo que esperava décadas para ser ouvido. Como assim? A voz dele saiu baixa, rouca, quase um murmúrio. Clara respirou fundo. Esse menino, senhor, ele viveu comigo no orfanato. Ela hesitou, como quem teme estar dizendo algo que não devia. Eu o conhecia como Daniel. Arthur recuou um passo, olhou para o quadro e depois para ela. O coração acelerava. Um desconforto físico, uma vibração no peito. O menino do retrato tinha os mesmos olhos, a mesma expressão serena, o mesmo corte de cabelo do irmão desaparecido. Mas aquilo era impossível. 30 anos, nenhuma pista, nenhum sinal. Está enganada, Clara. Ele tentou se convencer disso mais do que convencê-la, mas ela balançou a cabeça. Eu lembro dele. Ele dizia que tinha um irmão que tocava piano. O sangue de Arthur gelou. A lembrança atravessou o corpo dele como um raio. 2 crianças correndo pelo jardim.
o som das teclas, a mãe rindo da sala. O mundo girou por um instante. Clara falava, mas as palavras vinham distantes, como se o tempo tivesse ficado mais espesso. Ele dizia que um dia esse irmão ia encontrá-lo, mas ninguém acreditava. Achavam que ele inventava. Arthur levou a mão ao rosto. Sentiu o suor frio escorrer pela nuca. As pernas pesavam, mas ele forçou o corpo a andar até o retrato. Os olhos do menino pareciam vivos, quase úmidos sob a luz do entardecer. "Você tem certeza disso?" perguntou. Clara assentiu, com lágrimas contidas. "Eu nunca esqueci esse rosto." Arthur respirou fundo, mas o ar parecia faltar. Sentia como se a casa inteira estivesse observando. Um vento frio atravessou o corredor, fazendo as cortinas se moverem lentamente, e por um instante ele pensou ter ouvido algo. Um som distante de piano, uma nota isolada, como um aceno de memória. Clara, nervosa, se abaixou para juntar o balde caído. Mas a água misturada ao reflexo dourado do vitral formava no chão o contorno distorcido de duas figuras, dois meninos de mãos dadas. Arthur se abaixou sem entender o que fazia. Era coincidência. Tinha que ser. "Onde era esse orfanato?" perguntou abrupto. "São Vicente. Fica a umas 3 horas daqui. E ele... Daniel, o que aconteceu com ele?" Clara baixou o olhar. "Ele fugiu. Aos 14 anos. Nunca mais tivemos notícia." Arthur se levantou devagar, como quem desperta de um transe. Por um momento, o empresário controlado e cético deu lugar ao menino que prometeu nunca desistir. O nó na garganta voltou, antigo, conhecido. "Quero que me conte tudo, cada detalhe." Clara hesitou. "O senhor acredita em mim?" Ele demorou a responder. Olhou mais uma vez o retrato, depois a fotografia sobre o piano, amarelada pelo tempo. A mesma expressão, o mesmo olhar, o mesmo menino. "Eu não sei no que acreditar." O som de um trovão distante fez as janelas vibrarem. O céu, até então claro, escureceu de repente. Arthur sabia, alguma coisa se abrira dentro dele, algo que não teria volta. A rotina meticulosamente construída ao longo de 30 anos acabava ali, aos pés daquele quadro. Nada mais naquela casa voltaria a ser silencioso, nem o passado, nem o coração. Se essa história já te pegou até aqui, se inscreva no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso. A noite chegou sem aviso. O vento soprava pelas frestas da mansão, fazendo as cortinas ondularem como se a casa respirasse. Arthur não conseguiu jantar. Caminhava de um lado para o outro, o som dos próprios passos ecoando pelos corredores. Cada vez que olhava para o retrato, sentia um arrepio diferente. Um tipo de medo que não era racional, mas ancestral. Clara, no andar de baixo, recolhia as últimas coisas. Ainda tremia. Tinha medo de ter dito demais, medo de ser mandada embora, medo de reabrir feridas que talvez devessem continuar enterradas. Mas havia algo na expressão de Arthur que não combinava com fúria. Era mais desespero, como se, por trás daquele homem frio, existisse um menino implorando para acreditar. Na manhã seguinte, Arthur mandou chamar o motorista. "Vamos para São Vicente." Clara hesitou. "Agora? Hoje?" A resposta foi firme, quase urgente. A estrada era longa, e o silêncio entre os dois ainda maior. Arthur olhava a paisagem passando depressa, mas só via lembranças. O banco de trás parecia pequeno demais para tanta memória. Daniel. Repetia o nome em pensamento, tentando sentir se ele cabia dentro do que restava de esperança. O orfanato de São Vicente surgia entre árvores antigas, um prédio gasto pelo tempo. As janelas quebradas, as paredes descascadas, o portão torto. Nada lembrava o lugar que Clara descrevera. Uma freira idosa, irmã Madalena, abriu a porta com passos lentos. O olhar dela reconhecia o peso da dor sem precisar ouvir explicações. "Eu vim procurar por um menino chamado Daniel", disse Arthur, mostrando o retrato. A freira levou a mão à boca. "Meu Deus, o pequeno Daniel. Eu me lembro dele. Um menino doce. Desenhava o tempo todo." Clara se aproximou.
emocionada. Eu disse, senhor, é ele. Arthur mostrou também uma fotografia antiga. O rosto de Lucas, o irmão perdido. As datas batiam. O garoto chegara ao orfanato poucos dias depois do fim das buscas oficiais pelo sequestro. Trouxeram-no com documentos falsos, assinados por uma assistente social do Estado. Nome inexistente. Assinatura ilegível. Arthur sentiu as mãos suarem. A cada detalhe, o impossível se tornava lógico demais. O sequestro, o sumiço, o silêncio da polícia. Tudo cabia dentro daquela pasta velha. Um golpe orquestrado, uma fraude, uma vida roubada. A freira, com voz trêmula, abriu uma gaveta e retirou um papel amarelado. Ele deixou isso antes de fugir. Disse que, se alguém o encontrasse, saberia quem ele era. Arthur desdobrou o papel. Era um desenho. Uma casa grande, um piano, 2 meninos de mãos dadas. E embaixo, escrito em letras de criança, eu sou Lucas Menezes. Um dia meu irmão vai me achar. Arthur sentou-se, sem forças. O som do vento parecia um coro distante. Clara chorava ao lado, murmurando baixinho. Ele sempre dizia isso. Arthur passou o dedo sobre o papel, traçando o contorno das mãos desenhadas. Pela primeira vez em 30 anos, a dor e a esperança coexistiam. E era quase insuportável sentir as duas ao mesmo tempo. Enquanto voltavam para o carro, o céu de São Vicente escurecia. A chuva caiu pesada, batendo no vidro como aplausos de alguém invisível. Arthur ligou o motor com as mãos trêmulas. Sabia que, a partir dali, não haveria mais descanso. Tinha encontrado o primeiro rastro do irmão, e também o primeiro indício de que alguém, no passado, o apagara de propósito. Ele olhou pelo retrovisor e viu Clara segurando o desenho contra o peito. Naquele instante entendeu. Não era apenas ele quem precisava encontrar Lucas. Eram 2 órfãos do mesmo destino, tentando reconstruir o que o mundo havia destruído. Você já viveu algo que o tempo parecia ter apagado e de repente voltou com força? Conta aqui nos comentários. Eu quero muito saber. A chuva acompanhou Arthur até Minas Gerais. 3 dias de viagem, pistas falsas e esperas intermináveis. Cada endereço parecia levá-lo a um novo silêncio. Mas naquela manhã, algo diferente o aguardava. O investigador ligara cedo. Encontramos um registro. Um homem internado em 2012, nome Daniel Lucas. Arthur não respondeu. Apenas pegou o casaco e saiu. Clara foi junto, como sempre, segurando a pasta com o desenho amarelado. Na capa, as palavras escritas à mão. Eu sou Lucas Menezes. O hospital ficava no alto de uma colina, cercado por árvores e lembranças ruins. O tempo ali parecia andar mais devagar. Um médico idoso os recebeu no corredor branco, o olhar carregado de memórias. Lembro dele, disse com voz cansada. Chegou sem documentos. Chamava-se Daniel Lucas, tinha amnésia parcial. Desenhava crianças o tempo todo. Arthur sentiu o estômago se contrair. O que aconteceu com ele? O médico abaixou a cabeça. Ficou internado 3 meses. Depois, desapareceu. O silêncio pesou. Clara apertou o papel nas mãos. O senhor guardou algo dele? Perguntou. O médico abriu uma gaveta antiga. Dentro, uma pasta amarelada cheirando a mofo e lembranças. Arthur reconheceu o traço antes mesmo de ver o desenho. Um piano. 2 meninos. As mesmas mãos dadas. Ele deixou isso, disse o médico. E um endereço. Disse que precisava voltar a um orfanato, em São Vicente. Arthur sentiu o chão ceder. O tempo parecia girar em círculos. Ele olhou para Clara, os olhos marejados. Ele esteve lá. Ele voltou. O médico assentiu, em silêncio. O carro atravessou estradas de terra sob o peso da tempestade. Quando chegaram, o orfanato era apenas ruína e lembrança. As janelas batiam com o vento, o chão coberto de folhas. Entraram com lanternas. O ar cheirava a umidade e abandono. No antigo dormitório, Clara parou de repente. Apontou para a parede. Havia desenhos, centenas deles, sobrepostos, borrados pelo tempo. E no centro, um mais recente, feito a carvão. Uma casa, um piano,
2 meninos de mãos dadas e uma frase: voltei, mas ninguém me esperava. Clara levou as mãos à boca. Arthur se aproximou devagar, o coração batendo como nunca. Passou os dedos sobre a parede fria. Era ele. Lucas tinha voltado e ninguém estava lá. O trovão explodiu lá fora, iluminando a parede inteira. Arthur caiu de joelhos. As lágrimas vieram sem resistência. O som ecoou dentro do prédio vazio, como se o próprio tempo chorasse com ele. Clara se ajoelhou ao lado, tremendo. Ele esteve aqui, Arthur. Ele esteve aqui. O homem ergueu o olhar, perdido entre culpa e esperança. 30 anos. 30 anos acreditando que o irmão estava morto. E ele voltara. Sozinho, ferido, esquecido. Eu falhei com ele, murmurou. Ele me esperou e eu não estava lá. A chuva cessou de repente. Um silêncio quase sagrado tomou o ambiente. E então, ao longe, um som, fraco, hesitante, atravessou as paredes quebradas. Um piano, 4 notas simples, inconfundíveis, as mesmas que a mãe tocava quando os dois eram crianças. Arthur olhou para Clara. Ela também ouvira. Sem dizer palavra, saíram correndo em direção ao som. O coração batia como um tambor. E do lado de fora, sob o pórtico coberto de era, um homem simples, com barba curta e mãos manchadas de tinta, estava sentado diante de um teclado portátil, tocando as mesmas notas. Arthur parou. O tempo parou. O olhar do homem o encontrou. Era ele. Se esse momento te arrepiou tanto quanto a mim, curte o vídeo agora. Isso mostra que você está sentindo junto. Por alguns segundos, o mundo pareceu esquecer de girar. O som da chuva diminuía. O ar tinha gosto de ferro e terra molhada. Arthur ficou parado, o coração acelerado, olhando para aquele homem simples, sentado diante de um teclado portátil, tocando as mesmas notas de Chopin que ecoavam em sua infância. Lucas levantou o olhar. As mãos pararam sobre as teclas e, por um instante, os dois apenas se encararam, sem passado, sem explicação, sem tempo. Clara foi a primeira a se mover. Deu um passo à frente, a voz embargada. Daniel! O homem piscou, confuso. Eu te conheço, disse devagar, como quem tateia lembranças no escuro. Do orfanato. Clara! Ela chorou, sem força para responder. Arthur se aproximou. As palavras vinham, mas a voz falhava. Lucas. O homem franziu a testa, como se tentasse decifrar um som esquecido. Arthur estendeu a mão e o vento pareceu cessar. Sou eu, seu irmão. Houve um silêncio longo, denso, cheio de todos os anos que se perderam. Lucas olhou para as próprias mãos, manchadas de tinta, e depois para o rosto de Arthur. Eu sonhava com isso, murmurou. Sonhava com um piano e alguém me chamando de campeão. Arthur respirou fundo, lutando contra o choro. Tirou do bolso o desenho antigo, já amassado, e o mostrou a ele. Você desenhou isso. Há muito tempo. Lucas tocou o papel com dedos trêmulos. Por trás dos olhos cansados, algo começou a se abrir. Uma lembrança, um cheiro, uma voz. Ele levou a mão à testa, como se o próprio corpo lembrasse antes da mente. E então, chorou. O abraço veio como um desabamento. 30 anos comprimidos em segundos. Arthur o segurou com força, sentindo o peso do tempo, da culpa e da promessa que finalmente se cumpria. Nenhum dos dois disse nada. Não havia o que dizer. A feira ao redor continuava, mas parecia distante. Gente passando, risadas, música, vida. Tudo ao redor soava em outra frequência. Para eles, o mundo havia parado no tempo. Mais tarde, sentaram-se num banco simples, sob o toldo de uma barraca. Lucas olhava as mãos ainda tremendo. Às vezes eu lembro, às vezes não. É como se faltassem pedaços dentro da minha cabeça. Arthur assentiu, os olhos marejados. Não importa o que você esqueceu. Eu estou aqui. E você está vivo. Isso basta. Clara observava em silêncio. Nos olhos dela havia alívio, mas também uma dor antiga compartilhada. Ela sempre acreditou no menino que dizia ter um irmão. E agora, finalmente,
A história se confirmava diante dela. Quando a chuva parou, o céu ficou cinza, como se o mundo respirasse aliviado. Arthur ajudou o irmão a se levantar. Vamos para casa. Lucas olhou ao redor hesitante. Eu tenho casa? Arthur sorriu, com a voz trêmula. Agora tem. O carro partiu devagar, cortando a estrada molhada. Lá atrás, o orfanato destruído ainda os observava à distância, como um fantasma que finalmente podia descansar. Arthur olhou o desenho mais uma vez. O papel estava rasgado nas bordas, mas o traço ainda firme. 2 meninos de mãos dadas diante de um piano. A chuva começava a voltar, fina, quase serena. E dessa vez ela não trazia tristeza. Trazia um tipo raro de paz. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks. É um gesto pequeno, mas que nos ajuda a continuar contando histórias como essa. A casa já não era a mesma. O piano, antes coberto por poeira, agora respirava de novo. As notas voltaram a preencher o espaço com algo que não era apenas som, era perdão, era reencontro, era vida. Lucas caminhava devagar pelos corredores, reconhecendo pedaços de um passado que o corpo lembrava melhor do que a mente. Às vezes parava diante de um retrato, olhava por alguns segundos e sorria. Nem tudo voltara, mas o suficiente havia retornado para que ele pudesse recomeçar. Arthur o observava de longe. O homem que vivia entre contratos e silêncio agora parecia menor, não em tamanho, mas em arrogância. Carregava no rosto a leveza de quem finalmente pagou uma dívida invisível. Ele não era mais o herdeiro de uma fortuna, mas o guardião de uma promessa cumprida. Clara seguia ao lado deles. A mulher que começou limpando o chão da mansão agora era o elo entre 2 mundos, o que o dinheiro construiu e o que o amor salvou. No escritório, caixas e papéis se amontoavam. Arthur havia decidido transformar a herança em algo vivo, uma fundação com o nome da mãe, dedicada a crianças desaparecidas. Lucas desenhou o logotipo com traços firmes. 2 meninos de mãos dadas diante de um piano. No dia da inauguração, o salão estava cheio, mas o som mais bonito veio antes do discurso. Arthur sentou-se ao piano e, pela primeira vez em 30 anos, tocou. As mãos tremiam, mas o som saía puro. Lucas se aproximou completando a melodia como quando eram crianças. E ali, entre notas simples e olhares que diziam o que palavras não alcançam, o tempo pareceu, enfim, descansar. Depois da música, Arthur olhou para o público e falou baixinho. Esta história começou com uma promessa e termina com uma lembrança. O amor não desaparece, ele espera. Aplausos suaves preencheram o salão, mas o que ficou foi o silêncio depois. Aquele que não dói mais apenas existe. E talvez seja isso que reste depois de toda a dor. O simples ato de continuar, de lembrar, de cuidar. Porque tem coisas que não se consertam, mas se cuidam. E isso já é muito. Agora é a sua vez. Sim, você que ficou até aqui. Quantas vezes a vida também te tirou alguém, um sonho, uma parte de quem você era. E mesmo assim você continuou. Talvez essa história seja sobre isso, sobre o que continua mesmo quando parece que acabou. Sobre os pedaços que a gente junta com calma, até que a dor vire lembrança, e a lembrança vire força. Se você ficou até o fim, é porque sente o mesmo que a gente sente quando conta essas histórias, que o amor, de alguma forma, sempre encontra o caminho de volta. Obrigado por assistir até aqui. De verdade, histórias como essa não são fáceis de contar, mas são necessárias. E se essa história falou com o teu coração, inscreve-te no canal para continuar com a gente. Tem outra te esperando logo aqui ao lado. Talvez ela também te encontre onde você estiver.